Lamarck foi um grande cientista com importantes contribuições para a biologia. Nasceu no dia 1º de agosto de 1744, na região da Picardia, no norte da França. Ele nasceu em uma tradicional família de militares, no qual seu pai e seus irmãos foram militares. Lamarck era o mais novo dos seus 11 irmãos e ficou órfão aos seus 17 anos. Logo após a morte de seu pai, Lamarck decidiu entrar para o exército para lutar contra a Alemanha. Então, ainda no exército, sofreu um ferimento que forçou a deixá-lo. Após abandonar o exército, começou a trabalhar como bancário e iniciou seus estudos sobre medicina e botânica. Após trabalhar vários anos na área de botânica, em 1809, publicou seu livro Filosofia Zoológica, no qual apresenta suas teorias da evolução. Em relação à teoria de Lamarck, se baseia em duas leis. Quais são elas? A lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso afirma que quanto mais se usa um órgão, ele se desenvolverá. Porém, enquanto não se usa este órgão, ele se atrofia. Um exemplo seria as aves que esticavam suas pernas para não... As aves. Um exemplo seria as árvores que esticavam suas pernas para não se molhar. Com o passar do tempo, esse órgão foi se desenvolvendo e tornando aves pernaltas. Então, já a lei dos caracteres adquiridos afirma que as alterações no corpo do organismo provocadas pelos uso e desuso são transmitidas aos seus descendentes. Usando o mesmo exemplo anterior, as aves que adquiriram as pernas longas iriam passar as mesmas características para os seus descendentes. Charles Darwin foi um grande naturalista inglês, autor da obra A Origem das Espécies. Ele também é o fundador da biologia moderna e é considerado o pai da evolução da teoria das espécies. Bem, Charles Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809 na Inglaterra. Seu pai era médico e seu avô era médico, poeta e filósofo. Desde pequeno, Darwin se mostrava inteligente e observador. Aos seus 16 anos, Darwin foi cursar medicina. Ele sempre gostou da história natural e sempre colecionava flores silvestres, ovos de passarinho, conchas e pedras. Darwin não se interessava muito pela escola e ele acabava indo para reuniões onde se discutiam sobre ciências naturais. Em 1828, com pretensão de ser religioso, acabou deixando a medicina pela carreira eclesiástica e em Cambridge continuou seus estudos para ser pastor da igreja anglicana. Em Cambridge, Darwin conheceu o geólogo e botânico Stephen Herschel. Herschel convidou Darwin para uma expedição ao redor do mundo. Essa expedição aconteceria no navio Beagle, que era financiado pela coroa britânica para mapear melhor o hemisfério sul. Essa expedição se iniciou no dia 27 de dezembro de 1831, quando Darwin saía do porto de Devonport e ia em direção ao arquipélago de Cabo Verde. Nessa expedição, Darwin visitou toda a costa ocidental do hemisfério sul, do Peru ao Chile. Essa expedição foi importante para Darwin, pois foi nela que ele fez observações e anotações sobre os seres vivos e o espaço em que eles estavam. Essa viagem durou 4 anos e 9 meses. No dia 30 de outubro de 1836, Darwin desembarcava na Inglaterra. Darwin ainda ficou por um período em Cambridge para organizar suas observações e desenvolver suas teorias. Em 1859, Darwin lançou o livro A Origem das Espécies.
seu primeiro livro onde ele falava da teoria da evolução. Este livro tirou uma visão teocêntrica e abriu espaço para uma ciência moderna. Bem, agora eu vou falar sobre a teoria de Darwin, a teoria da seleção natural. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente. Na teoria de Darwin, temos alguns princípios, que são eles: os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Todo organismo tem grande capacidade de reprodução, produzindo muitos descendentes. Entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta. O número de indivíduos de uma espécie é mantido por mais ou menos constante ao longo das gerações. Assim, há grande luta pela vida entre os descendentes, pois apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos atingem a maturalidade, o que mantém constante o número de indivíduos na espécie. Na luta pela vida, organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem têm maiores chances de sobreviver quando comparados a organismos com variações menos favoráveis. Trazendo o resumo de todos esses princípios, podemos dizer que a teoria de Darwin é que os organismos sofrem mutações genéticas que podem passar para seus descendentes. E essas mutações podem favorecer alguns organismos a se adaptarem ao meio em que eles estão. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo. Foi um vídeo curto falando sobre as teorias de Darwin e de Lamarck. A gente não se aprofundou nos assuntos, mas a gente trouxe o que achamos essencial para o entendimento. É isso aí, galera. Muito obrigado, viu? Espero que esse vídeo tenha contribuído no conhecimento de vocês. E não esqueça, viu? Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e até a próxima. Tamo junto!